TV Comunitária do Rio de Janeiro, o Núcleo Política e Cidadania, aqui na Praça 15, cobrindo o evento em homenagem a Carlos Marighella, o guerrilheiro heróico que morreu covardemente assassinado no dia 4 de novembro de 1969. Venha conosco. Marighella, nem um passo atrás, ditadura nunca mais. Por Marighella, nem um passo atrás, ditadura nunca mais. Então, aqui conosco também, no ato em homenagem a Carlos Marighella, o nosso companheiro Ronaldo, que vivenciou essa luta também. Então, ô Ronaldo, qual é a imagem que você tem de Carlos Marighella e daquela luta empreendida em defesa das liberdades? Para mim era a expressão maior da luta do combate à ditadura. Por isso que eu tenho uma frase que se dizia muito: ousar lutar, ousar vencer. Ele colocou essa questão na prática. Ousar lutar, ousar vencer. Isso é que era o projeto do companheiro Marighella, do Joaquim Câmara Ferreira, de outros companheiros da ILN e de todos os outros partidos que lutaram contra a ditadura. Escuta, a morte de Marighella em 1969, como estava nesse dia o companheiro? Eu militava em outra organização, porém... Pode dizer qual é? PCBR, eu era do PCBR. Por favor, Partido Comunista Brasileiro Revolucionário. É. Mas, intimamente, eu achava que a esquerda revolucionária devia pactar pela unidade. E sempre o meu norte político foi o Carlos Marighella. Sempre foi o Marighella, sempre foi o combatente da Aliança da Ação Libertadora Nacional. Olha, mesmo não sendo a organização do Carlos Marighella, que depois se tornou a Ação Libertadora Nacional, Sim. Fala um pouquinho do PCBR, como é que se dá essa criação do PCBR e ao mesmo tempo da corrente revolucionária, né? Ela houve uma dissidência em 67, chamada dissidência comunista, o Apolônio de Carvalho, o Jacó Gorender, Mário Alves de Souza, né? Então todos eles e outros companheiros, até os filhos do Mário Alves, até os filhos do Apolônio, o Raul o René de Carvalho e o Raimundo Teixeira Mendes foram sempre, mesmo que a gente não fosse da ILN, a gente tinha como norte o Carlos Marighella. Mesmo que tivemos, naquela época, uma estratégia diferente da Ação Libertadora Nacional. Escuta, Ronaldo, para finalizar, valeu a luta? Valeu, estamos aí na luta. Hoje eu sou membro do PCB, mas apoio a luta do Carlos Marighella. Até eu acho que convido aos senhores a lerem uma revista CUT, que tem uma grande entrevista da companheira Clara Schaff. Clara Schaff, vamos falar quem foi ela, né? Foi uma militante desde na década de 40, foi companheira do Marighella, não foi a primeira companheira dele, mas foi a grande companheira ao longo da sua vida. E eu acho que nesse depoimento que ela dá à revista CUT, ela exatamente traça o perfil da sua relação e da sua luta com o Carlos Marighella. Para finalizar mesmo, agora realmente, escuta, para quem diz que foi uma dita branda, você pagou também um preço, eu acho que bastante alto. Passei 3 anos preso no DOI-CODE da Barão de Mesquita. Só isso, 3 anos na Barão de Mesquita, não foi nem na Ilha Grande, nem um lugar, na Barão de Mesquita. E no auge da sua juventude? 22 anos. Muito obrigado, Ronaldo. A luta continua na praça e na rua. Ousar lutar, ousar vencer. Então, conosco aqui também a nossa psicanalista, companheira Vera Vital Brasil. Então, Vera Marighella vive e aqui nós estamos num ato de homenagem
aos 50 anos em que ele foi covardemente assassinado. Pois é, um ato importante que era preciso que a sociedade brasileira estivesse junto nesse ato, porque Marighella foi um exemplo de militância, um exemplo de luta para todos nós. Não só para a minha geração, mas para gerações que se seguem, para gerações que estão aí hoje buscando caminhos novos e não esse caminho do neoliberalismo, o mais atrasado, e que o Chile está demonstrando claramente para o mundo inteiro que esse neoliberalismo só atrasa os países, só machuca os trabalhadores, só destrói políticas já instituídas, como na época do Allende. Então, hoje, nós estamos aqui também indignados intensamente com as declarações absurdas, inaceitáveis do clã Bolsonaro, que nós que sabemos o que foi a ditadura, o que foram os anos 68, o AI-5, nós sabemos perfeitamente que é uma época nefasta desse país, que nós não queremos absolutamente que volte e que... por quê? Porque a sociedade é profundamente machucada e fica machucada para o resto da vida. Quem viveu aquela época e que passou pelos horrores que foram impostos pela ditadura, evidentemente que nós não podemos repetir aquele momento que foi um dos piores momentos que nós vivemos. É uma figura que não podemos esquecer nunca, nunca. Temos que relembrar sempre a história dele e evitar que o nosso país caia novamente numa situação como a que nós vivemos há anos atrás. Ditadura nunca mais. Então, conosco aqui também a juventude. Éden, uma frase sobre o guerrilheiro heróico Carlos Marighella. Um grande nacionalista que luta pela causa popular e um grande visionário, porque ele enxerga um futuro melhor para o povo brasileiro. É isso. Então, conosco aqui, Cid Nelson, o homem que fez um juramento em defesa da vida. Então, Cid, uma frase sobre Carlos Marighella. A melhor frase é que a gente pode dizer que ele foi o inimigo do Império número 1. Que toda a luta do Marighella, na verdade, é contra o imperialismo americano. Isso daí já tinha dito por outro libertador das Américas, que é o Ernesto Che Guevara, quando foi perguntado numa entrevista qual era o maior inimigo de Cuba. Che respondeu, são dois. E aí a repórter falou, quais são os dois? O primeiro é o imperialismo americano, e parou. E a repórter, e o segundo? O imperialismo americano. Se não fosse o imperialismo americano, não teria tido o golpe de 64, né? Portanto, a rebeldia, a luta do Marighella, que era pelo Brasil livre do imperialismo americano, e a esses militares que o assassinaram, os policiais que o assassinaram, nunca passaram de meros sabujos dos interesses dos Estados Unidos da América do Norte. É isso que eu tenho a dizer. Então, como a gente participa do bloco Inimigos do Império, eu considero o Marighella entre nós o inimigo do Império número 1. E é isso que eu tenho a dizer do grande comandante Carlos Marighella. Marighella vive, agora também foi da mesma espírito de luta e da mesma forma de luta o médico, colega seu, Che Guevara. Sim, foi por isso que eu aproveitei para citá-lo também como o grande revolucionário das Américas. É ele que eu estava falando. Ao colega foi uma honra, né? Mas lembrar que isso que não era o principal, não era médico, porque a gente deve lembrar que o Che era médico, que o Allende, Salvador Allende, outra vítima do imperialismo, diretamente do imperialismo, porque o Pinochet também não passou de um cão de guarda, um sabujo americano, né? Mas o Antônio Carlos Magalhães também era médico, né? O Mengele também era médico.
Então, esse chamado desonra a profissão, mas que está mais do que desonrada. Até eu quero voltar a repetir que a atual presidência do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, que foi empossado entre o primeiro e o segundo turno das eleições, que elegeram o Coiso, posaram fazendo arminha. Eu mandei uma carta indignada para esse conselho, denunciando isso, que o conselho não pode transgredir as normas fundamentais, que é que o médico não pode, de maneira nenhuma, participar e autorizar de qualquer sofrimento que seja no ser humano, seja do ponto de vista social, político e físico. E essa turma entrou lá apoiando e fazendo arminha de um camarada que defende abertamente e sobejamente o líder dos torturadores, que era o Brilhante Ustra. Eu mandei isso para o Conselho, estou até hoje sem a resposta de ninguém do Conselho, nem da diretoria, nem da presidência, de nenhum membro desse Conselho. E eles teriam obrigação de me responder. Eles estão devendo isso, a explicação para o povo brasileiro que necessita da categoria médica e a mim como associado e inscrito nesse Conselho. Obrigado, Cid Nelson, que é também diretor da TV Comunitária do Rio de Janeiro. Muito obrigado a você, companheiro. Obrigado. É minha prisão, no dia 9 de maio, no cinema Isque Tijuca. Revestiu-se de sensacionalismo e suspense. Os agentes do DOPS dispararam-me contra o meu peito para me matar. O tiro foi desfechado a queima-roupa, dentro do cinema. O pormenor é importante. Dentro do cinema. A casa de espetáculos estava cheia de gente. Era uma tarde de sábado e grande afluência de crianças. O filme era significativamente rifle no safari. Foi tudo numa fração de segundo. Um estampido dentro do cinema, os gritos de horror, a fumaça do tiro. O cheiro de pólvora queimada. O sangue quente rolando de borbotões sobre a camisa, o paletó. Resisti a essa prisão até o fim. Não desmaiei com o tiro, não rolei para o chão. Lutei todo o tempo com a bala embutida no meu corpo. E sangrando sempre e muito. Dominaram-me por fim com uma pancada no crânio, que me pôs a nocaute e desacordado. Relatos de Marighella. Então, a TV Comunitária cobrindo aqui o evento Carlos Marighella em homenagem ao guerrilheiro heróico. E aqui também no movimento estudantil, a Dulce, a companheira que também está presente. Uma frase sobre Carlos Marighella, Dulce. Marighella ali representa a resistência do Brasil, que não se deixou abalar pela ditadura militar e lutou. E é por isso, e é por ele que a gente está aqui lutando também. Porque a gente não quer a ditadura de volta. Então, aqui também presente conosco, ele que também é diretor da TV Comunitária do Rio de Janeiro, o nosso jurista Paulo Gomes, que também foi preso político e pertenceu à luta na corrente revolucionária. Carlos Marighella. Bom, para mim é muito importante hoje estar presente nessa comemoração comemorando os 50 anos do assassinato desse grande herói da pátria brasileira, Carlos Marighella, porque ele deu uma luta e dedicou toda a sua vida à luta pela libertação nacional e em defesa do povo pobre desse país e da nação, que tombou combatendo. Marighella vive para sempre. Então, conosco também um companheiro que foi da resistência, também militar caçado. Ele era da Marinha e hoje aqui conosco, presente na luta. Nunca deixou de lutar. Companheiro Cavalcante, que imagem você tem de Carlos Marighella? Como? Que imagem você tem de Carlos Marighella? Foi o maior revolucionário brasileiro. Aliás, na América nós tivemos os dois maiores revolucionários. Ernesto Che Guevara foi o maior revolucionário do século passado. E segue-se Carlos Marighella como um verdadeiro discípulo do grande Che Guevara. Foi Carlos Marighella. A imagem dele era de um homem sério, simples, firme, combativo, educado e verdadeiro companheiro, fiel e de boas ideias, de ideias excelentes, ideias para resolver os problemas nos quais esse país está engolfado hoje. Escuta, você é uma testemunha vivo de que foi aquela luta, inclusive você conheceu pessoalmente o comandante Carlos Marighella. Conheci pessoalmente o companheiro Carlos Marighella, o primeiro
comandante e fundador da LN. Conheci também Toledo, Joaquim Camargo Ferreira, o segundo comandante que substituiu Marighella. Conheci também o José Luiz da Cunha, o terceiro comandante. E o que está aqui presente, Carlos Fael. Foi o comandante da LN. Agora, o Carlos Marighella foi fundador e criador. O companheiro Carlos Marighella, aqui no Rio de Janeiro, nós organizamos a LN com os companheiros da Petrobras, Benedito Justino dos Santos e de Niterói Silva, Henrique dos Santos. A luta é isso aí, Marighella vive no coração dessa juventude que está aqui e que essa juventude que irá dar a resposta a esse regime fascistoide que aí está. Obrigado, Cavalcante. A luta continua na praça e na rua. Pela libertação do povo brasileiro ao capital estrangeiro e contra as injustiças sociais. Político, constituinte em 46 pelo Partido Comunista Brasileiro, poeta e líder revolucionário. Em 64, resistiu à prisão, foi baleado e preso. Em liberdade, articulou a resistência armada à ditadura militar. Foi o criador e comandante da LN, Ação Libertadora Nacional. Há 50 anos, foi assassinado pela ditadura em 4 de novembro de 1969. Marighella é um exemplo de coragem, coerência, dignidade e ética. Um herói do povo brasileiro. Marighella, vive! Então, conosco aqui também o pastor Moza, ele que também padeceu por ser um resistente da ditadura, teve que se exilar, teve que também responder a processos na justiça militar. Então, Moza, como é que você vê hoje essa homenagem justa que se faz um tributo a Marighella, que tombou no dia 4 de novembro, covardemente assassinado? Meu amigo Soriano, eu vejo um sinal da ressurreição. É um sinal de que as trevas não prevalecem sobre a luz. É um sinal da democracia que duramente foi conquistada nesse país e que deve ser mantida a qualquer preço. Na Alemanha, disse um pastor luterano, na Alemanha primeiro vieram buscar os comunistas. Eu não falei nada porque eu não era comunista. Depois vieram buscar os operários sindicalizados. Eu não falei nada porque eu não era operário. Depois vieram buscar os judeus. Eu não falei nada porque eu não era judeu. Depois vieram buscar os católicos romanos. E eu não falei nada porque eu era protestante. Finalmente vieram me buscar. E quando isso aconteceu, não havia mais ninguém para falar. Isso diz tudo, né? Ou seja, a nossa apatia é responsável por novos ventos ditatoriais. Estão vendo essa juventude reunida aqui, depois de 50 anos da morte de Marighella, eu percebo um sinal da ressurreição. Um sinal de que a ditadura nunca vai dizer a última palavra. Seu nome? Silvia. E Silvia, o que representa para você Carlos Marighella, que tombou no dia 4 de novembro de 1969, covardemente assassinado? Carlos Marighella, ele representa a continuidade, a herança da história dele, da vida dele, que entregou a sua vida por esse país, entregou a sua vida para não deixar que aquela história do que representava a ditadura militar fosse contada apenas por um único grupo, mas sim um grupo da resistência, do que significava a ditadura militar nesse país. E ser da organização Marighella, carregar o nome de Carlos Marighella, do comandante Carlos Marighella, para a gente dar continuidade a essa história e que mais e mais gente possa construir com a gente a questão da própria revolução, da revolução com a cara do povo brasileiro, como Carlos Marighella defendia. Olha, conosco aqui também o militante político, ele que é professor de História, Colégio Pedro II, e ele me permite também colocar que ele pensa de forma anárquica. Então, Alexandre, como é que você hoje vê aqui
a juventude, os veteranos, as mulheres, os homens, os estudantes, os professores, aqui homenageando um tributo a Carlos Marighella, que tombou no dia 4 de novembro de 1969. Eu vejo muita alegria, muita satisfação, principalmente na conjuntura atual que o Brasil vive, né? Essa conjuntura, que é uma conjuntura lamentável, né? Ela precisa ser combatida com o povo na rua. É bem verdade que nós precisamos adensar ainda mais as manifestações. Marighella merece muito mais do que uma simples manifestação na data redonda dos 50 anos do seu assassinato, ele foi assassinado, né? E eu espero que esse movimento, ele cresça, ele seja um fermento para que a gente consiga trazer o povo para as ruas, né? O povo tem que estar nas ruas e o Marighella é uma belíssima bandeira generosa para que o povo volte à rua, não apenas ele, Marighella, mas todos aqueles que tombaram em nome da liberdade, em nome da ação independente e autônoma da classe trabalhadora e do povo trabalhador brasileiro. O tributo que a gente faz hoje a esse grande brasileiro, deputado, militante das causas populares socialistas. Marighella é luta, Marighella é revolução. E o nosso povo tem medo de falar essa palavra revolução. Para mim, hoje o Brasil, a juventude brasileira, mais do que nunca precisa do exemplo de Marighella, dos companheiros de Marighella, entendeu? Para que essa luta, para que a gente consiga libertar o Brasil desse domínio neoliberal, desse domínio, dessa fraqueza que o nosso povo hoje se tomou de uma fraqueza, de uma apatia diante de todo esse governo nazifascista. É importantíssimo a figura de Marighella. Marighella vive na esperança de luta, de libertação do Brasil. Marighella é a palavra que hoje tem que estar na boca, no pensamento e na ação de cada brasileiro, de cada jovem, para que nós possamos fazer a revolução que o Brasil precisa. A revolução para libertar nosso povo e a América Latina. Então, André de Paula, advogado da FIST, e também lá no movimento tem um acampamento em homenagem a Carlos Marighella. Uma frase, então, sobre esse heróico guerrilheiro brasileiro. O patrimônio do povo, patrimônio das liberdades. Um homem que deu a sua vida. E ninguém é maior do que aquele que dá a vida por seu irmão. E Marighella deu a vida por milhares e milhares de pessoas. Deu a vida pelas próprias pessoas do país. Este negro, revolucionário baiano, que incendeia todos os nossos corações para a transformação da sociedade, a fim de que a gente tenha aqui na Terra uma pátria sem exploração do homem pelo homem, a Jerusalém celeste aqui na Terra. Carlos Fayal, uma frase aqui sobre Carlos Marighella. Não tive tempo para ter medo. Marighella vive e a luta continua. Marighella é um grande herói, um exemplo de coerência, de dignidade e de patriotismo. O Marighella, ele é um herói que serve de exemplo para toda a juventude no país, porque diante de um momento assim muito difícil, né, o Marighella não teve tempo para ter medo, né? Então nós jovens temos que nos inspirar nessa figura que foi o Carlos Marighella, que fez uma resistência à ditadura militar à altura do que precisava, né? E não teve medo nem de dar a sua vida para que hoje a gente pudesse organizar um ato como esse, para que hoje a gente pudesse falar nas universidades, nas escolas, pudesse se expressar politicamente no país. Então, viva Carlos Marighella e vamos manter a sua memória viva sempre. Estão conosco aqui Diego, representante da Unidade Popular, presente aqui no ato também, em homenagem, em tributo a Carlos Marighella. Então, o que é que representa para você Carlos Marighella? Bom, Carlos Marighella, para nós da Unidade Popular pelo Socialismo, ele representa, né, a luta da classe
operária, da classe trabalhadora no Brasil, inclusive também do povo negro, porque ele era preto, pela sua libertação. A libertação desses mais de 500 anos de espoliação por parte do imperialismo, seja o português, seja o inglês, seja o norte-americano, e pelo fim da exploração do homem pelo homem, né? Não só na América Latina, como no mundo. Para nós é isso que representa o companheiro Carlos Marighella. Então, Orlando Guillon, que também jornalista, companheiro nosso também da TV comunitária, da direção, como é que você hoje vê esse ato bonito, né? Apesar de ser lembrando a morte, o cruel assassinato covarde, né, de Carlos Marighella. Marighella vive, companheiro Orlando Guillon? Sem a menor sombra de dúvida. A luta de hoje é a continuação da luta de ontem. Aquilo que Marighella e seus companheiros e tantos outros revolucionários democráticos e socialistas fizeram na década de 60, na década de 70, lutando contra, não só contra o regime militar, mas lutando contra a burguesia, lutando contra as elites, contra as injustiças, isso continua até os dias de hoje, né? Nós estamos um pouco mais velhos, mas como você pode ver aqui, tem muita juventude, gente nova, sangue novo que está chegando na luta. Levante Popular da Juventude, Juventude do PDT, Juventude do PT, do PCdoB, o JS, está todo mundo junto nessa luta por mais democracia e mais direitos. No momento que o país vive muito delicado, que volta um pouco uma sensação de uma certa ditadura, o Estado Democrático de Direito sendo atacado todos os dias, as nossas liberdades sendo atacadas, os nossos direitos sendo atacados. Nada mais justo do que relembrar a memória de um herói brasileiro como Carlos Marighella, que deu um exemplo ao país e ao povo de que nunca é tarde para se lutar. Ousar lutar, ousar vencer. Viva Carlos Marighella. Orlando Guillon, você foi também diretor da Rádio MEC. E como está hoje essa luta pela preservação dos meios de comunicação, sobretudo na área do Estado, né? Na área estatal, vamos assim falar? Isso é uma luta difícil, né? Já era alguns anos atrás, agora depois do golpe, depois do governo Temer, houve uma intervenção praticamente na EBC, na Empresa Brasil de Comunicação, portanto na TV Brasil e nas rádios MEC, e agora com esse governo horroroso do clã Bolsonaro, a situação está cada vez pior. Estão ameaçando literalmente acabar com a Rádio MEC AM, que é na realidade a primeira rádio do Brasil, ela é sucessora da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, fundada por Roquete Pinto, pelo antropólogo que fundou a primeira rádio do Brasil, que hoje é a Rádio MEC AM, e querem mudar a programação, como já mudaram muita coisa da programação da TV Brasil, querem intervir, querem fechar a rádio, ameaçam fechar também a Rádio Nacional, que é outra rádio pública histórica aqui, sediada aqui no Rio de Janeiro. Enfim, fizemos atos na porta da TVE, da antiga TVE, da TV Brasil e das rádios, com a família do Roquete Pinto, com familiares também do Henrique Moretti, que foi também fundador junto com o Roquete Pinto, da Rádio Sociedade, portanto da Rádio MEC, mas essa é uma luta, não é uma luta fácil, né? Comunicação dentro da nossa, vamos dizer, da nossa pauta, nunca parece ser uma coisa muito emergencial. Tem tanta coisa tão grave acontecendo no país, tanto desemprego, tanta miséria, tanta violência, que a questão da comunicação acaba sendo um pouco relegada a segundo plano. Mas nós que somos da luta pela democratização da comunicação, costumamos dizer que a luta pela democratização da comunicação é um item básico da nossa cesta de cidadania. Ela é tão importante quanto terra, trabalho e liberdade. Então, a TV comunitária que esteve presente aqui nesse ato em homenagem, um tributo a Carlos Marighella, encerrando aqui os trabalhos da TV comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da NET, que pode ser assistida também, tvcomunitaria.rio. Muito obrigado a você que nos assistiu. Marighella! Marighella!